Olá pessoal, bom, estamos aí na nossa última videoaula. Vamos agora finalizar, a nossa sequência aí de aprendizado aí, pequeno aprendizado a respeito da linguagem Python. É claro que existe muito mais coisa, tem muito mais aplicações, muito mais funções, muito mais métodos, Não dá pra gente ver tudo porque é bastante extenso, é muita coisa, mas o que a gente viu até hoje, até agora, que possa ter sido aí suficiente para você ter um conhecimento legal da linguagem, tá certo? Vamos apenas aí alguns exemplos e vamos fazer 2 pequenos exercícios só para nós termos uma noção de como manipular a linguagem, tá certo? Vamos aí só como exemplo aí o Olá Mundo, ok? Lembrando que esses parênteses foram adicionados na versão 3.3.3, na 2.7, acho que a partir da 3.0 acho que já era obrigatório o uso dos parênteses, tá certo? Bom, tem aí, cria um programa que verifique se uma palavra é um palíndromo. Nós vemos aí a simplicidade da linguagem em executar essa tarefa. É claro que quando nós olhamos para uma palavra que é um palíndromo, o que nós fazemos? Nós lemos ela ao contrário, armazenamos ela na nossa mente e comparamos com a palavra original e verificamos. É muito simples nós pensarmos nessa solução, é muito simples fazermos isso quase que instantaneamente, e o Python faz isso de maneira também muito simples. Vamos então analisar. Ele pede com que o usuário entre com a palavra, certo? Ele não utiliza nenhuma expressão categórica porque, como o input ele já armazena uma string, é justamente esse tipo que nós queremos que seja utilizado, tá certo? Então depois ele utiliza o tamanho da palavra com a função len. Essa variável tamanho é do tipo inteiro devido ao tipo de retorno dessa função. O aux é uma lista vazia, tá certo? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos agora fazer aquilo que nós fazemos intuitivamente. Nós vamos pegar a palavra e vamos lê-la de forma invertida e vamos armazená-la, tá certo? É isso que ele está fazendo aqui. Ele está pegando caractere por caractere, desde o último até o primeiro. Então vamos colocar em ordem decrescente de índice, certo? E armazenando em aux. E depois de feita toda essa atribuição de forma inversa, nós vamos fazer uma comparação aqui no if, certo? Vamos fazer uma comparação e vamos verificar agora se as palavras são iguais. Então repare aqui que essa solução está misturando várias coisas que nós vimos no decorrer das nossas videoaulas, Nós temos aí a função input, nós temos o comando de atribuição, nós temos aí a função len, que nós já utilizamos, Nós temos aí a estrutura de repetição for, nós temos as estruturas de decisão e a estrutura de decisão if, tá certo? Nós vemos aí então que se a palavra for igual a aux, então a palavra é um palíndromo. Se não, a palavra não é um palíndromo. Ok? Um exemplo aí de orientação a objetos, já que Python ele trabalha tanto com orientação a funções quanto orientação a objetos. Nós temos aí então a definição de uma classe A, uma classe B que herda de A. Então esse parênteses aqui que contém a variável A, no caso, ela já deve ter sido previamente criada, certo? Para que você possa dizer que a classe B herda de A. Ok? Temos aqui a definição de um método construtor, ok? E aqui, não sei se você se lembra, mas nós utilizávamos a palavra reservada in para verificar quando, na videoaula que nós falamos do dicionário, para verificar se uma chave pertencia ao dicionário, nós fazíamos chave, in e o nome do dicionário para ver se aquela chave pertencia ao dicionário. Aqui, semelhante a essa palavra, tem o is instance, o que significa? Ele avalia se o objeto, que é o primeiro argumento da função, ele é uma instância do segundo argumento aqui, que representa uma classe. Ok? Então aí tem algumas expressões que ele avalia e imprime o resultado, se é verdadeiro ou se é falso. Tá certo? Esse é um exemplo aí de orientação a objetos. Temos aí um exemplo também de manipulação de listas. Ok? Um professor
da disciplina de linguagem de programação, mas tem duas listas, uma lista com o nome e outra lista com as notas dos alunos. E o exercício quer que você implemente uma forma de processar as duas listas e imprimir na tela uma terceira lista com o nome dos alunos com a nota igual ou acima da média. A resolução é simples, nós criamos as três listas, pedimos ao usuário que entre com a quantidade de alunos, essa quantidade vai ser utilizada para nomes, para notas e para aprovados, no caso de todos os alunos serem aprovados. Então esse N funciona como um limite para o tamanho da lista de aprovados, tá certo? Então, de maneira bem simples, nós cadastramos os nomes, nós cadastramos as notas e adicionamos os alunos aprovados. Dentro do for, nós fazemos uma verificação. Reparem que aqui está feito de forma errada, porque esses parênteses não fazem parte do if, tá certo? Não fazem parte do if. Foi escrito de forma errada, tá ok? O if, como nós vimos na estrutura anterior, na estrutura do bloco de decisão, é o if e a condição, não tem nada de parênteses, tá ok? Bom, aí os aprovados, a lista recebe ela mesma mais o elemento que teve nota maior ou igual a 7. E por fim, nós imprimimos aí o nome dos alunos aprovados, utilizando na função range a função len, que é utilizada aí para descobrir o tamanho, quer dizer, a quantidade de aprovados, né? Porque ela pode ser n ou pode não ser, tá certo? Bom, pessoal, vamos aí para alguns exercícios apenas para a gente poder finalizar, tá certo? Apenas para a gente poder aí dar uma pausa, né, no nosso aprendizado. É claro que ele nunca termina. Então, vamos aí criar um programa que imprima os n termos da sequência de Fibonacci. Tá certo. Bom, vamos abrir aqui a interface do idle, ok? Vamos abrir aqui e vamos verificar. Aqui eu já deixei pronto para vocês. Tá aqui a sequência de Fibonacci, tá certo? Nós temos aqui um exemplo de como ela é implementada, né? Vemos aí que o termo 2 é a soma dos dois anteriores, esse termo aqui é a soma de 2 mais 1, esse termo aqui é a soma de 2 mais 3, e assim sucessivamente. Essa é a característica, né, da sequência de Fibonacci. Então vocês reparem que nós precisamos de três variáveis. Nós precisamos das duas anteriores, no caso aqui vamos dar um exemplo, o 2 e o 1, e uma variável para armazenar um novo valor, que é a soma dos dois anteriores, ok? Então, nós vamos criar essas três variáveis aí, que vão servir para a gente poder guardar os dois anteriores, e essa daqui para guardar um novo valor. O count, que vai ser uma variável que vai nos auxiliar na contagem, né, do número de elementos que o nosso usuário vai querer ver da sequência de Fibonacci. Nós vamos usar aqui um while, certo? Enquanto o count, essa expressão lógica aqui é que o while vai avaliar, certo? Se count for igual a 0, por definição, o primeiro elemento de Fibonacci é igual a 1. Então nós mandamos aqui imprimir. E o que nós vamos fazer? As atribuições devidas para que, quando eu for receber o novo valor, eu tenha a soma dos dois anteriores. E não podemos esquecer aqui de adicionar, incrementar o valor de count, porque senão vamos ter um loop infinito, tá certo? Reparem que é bem simples, pessoal. O código fica muito pequeno, entendeu? É um código limpo, você consegue ler bem, não tem ponto e vírgula no final do comando, não tem abre e fecha chaves, a não ser aí, né, os parênteses, mas é pouca coisa, né? Nós podemos ver também que foi uma solução pequena, uma solução rápida, né? Agora vamos aí para o segundo exercício, criar um programa que calcule o fatorial de um número. Bom, também já deixei pronto aqui para vocês, que calcule o fatorial de um número. Tá certo? Nesse fatorial aqui eu resolvi utilizar o for para que a gente pudesse ver aí uma aplicação também das variáveis, né? Das variáveis não, dos laços, das estruturas de repetição, né? A gente possa ver aí
uma diferença entre as duas. Nós vemos aí, ó, agora aí o fatorial, né? A gente continua pedindo ao usuário que passe o valor que ele quer. Atribuímos inicialmente o valor 1, porque o fatorial de 0, ele por definição é igual a 1. Reparem que nós poderíamos ter tratado também aqui um erro que pode ocorrer caso o usuário queira digitar um número menor do que 0. Mas eu me abstraí disso para que a gente pudesse se concentrar apenas em resolver o problema do fatorial. É claro que se você quiser, você pode usar o try aqui, né? E você pode colocar o except, certo? E colocar também o tipo de erro e tratar ele com a mensagem de erro ou com aquilo que você quer que o programa faça caso dê algum erro, tá certo? Bom, pessoal, é isso aí, tá certo? Esse exercício 3 aí, ele foi colocado aí, na verdade eu coloquei ele apenas para que vocês pudessem ter uma noção de como o Python pode utilizar a modularização de código, como nada mais do que uma lista, na verdade uma lista encadeada. Ele vai ler um arquivo de texto ou um arquivo de tabela, né, como se fosse do Excel, por exemplo, e ele vai armazenar esses valores numa tabela e vai manipular esses elementos de acordo com o que é pedido, tá certo? No caso aí, ele como se ele tivesse comportamento de, né, ó, primeiro a chegar, o primeiro a ser servido, né, o comportamento de uma fila, né? Então, vamos aqui apenas para que vocês possam ver aí também a característica de modularização, que é muito importante para o código, para o programador. Além de você organizar melhor a sua linguagem, você consegue identificar erros com mais facilidade, você consegue consertar o código caso haja algum erro, e também você garante a reusabilidade daquele módulo. Você pode usar aquele módulo em outros programas, e isso facilita muito a programação. Tá certo? Vamos aqui na área de trabalho. Eu já deixei numa pasta aqui os 3 arquivos. Vamos abrir aqui o principal, né? Reparem que ele está importando aqui 2 arquivos. Nós vamos ver que esse aqui é um arquivo que ele mesmo criou, foi um professor, né? Esse programa aqui já está pronto, o professor Eduardo Zambon. Foi ele que criou esses códigos aqui. Então estou deixando registrado aqui que não fui eu, tá certo? Aqui esse aqui é um arquivo que ele apenas tem uma função aqui de leitura de um arquivo, certo? Que eu comentei com vocês. Vai ler qualquer tipo de arquivo que você colocar aqui, que o Python suportar. E ele importa essa funcionalidade aqui, porque é necessário ele ler do arquivo e depois criar as filas e criar todas as estruturas que são necessárias para poder manipular os dados do arquivo, ok? Bom, eu vou abrir aqui o outro e último arquivo, que é o job, que é uma classe, e daí a gente vê a questão da orientação ao objeto, juntamente com funções, né? A gente vê aí uma união desses dois tipos de programação, que é bem interessante, certo? Então aí nós temos a classe job, que ele criou aí 3 construtores, tá ok? Então, pessoal, é isso. É claro que tem muito, como eu disse, né, inicialmente, é muito mais extenso. Nós poderíamos aqui estar destrinchando mais sobre a orientação ao objeto, mas é algo muito extenso, é algo bastante grande. Nós não teremos como demonstrar isso agora, mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de Python e que tenham vontade de aprender a linguagem. Ok? Muito obrigado e até uma próxima vez.